Celestial, o Criador dos céus e da terra. Senhor, estamos de grato nesta tarde por ter nos trazido de volta, ó Pai, nesta reunião. Oh Senhor, da mesma maneira que nos falou de manhã, Senhor, vimos o Senhor falando conosco de manhã. Podemos te ver, Senhor, usando o amado pastor para poder anunciar a sua palavra, levantando a nossa fé, Senhor, mostrando o que nós devemos fazer para encontrarmos favor com o Senhor, instruindo a sua igreja, Senhor, mostrando os caminhos de como alcançarmos, ó Pai, as promessas, de como seremos curados, Senhor Deus. Te amamos, Senhor, por ter falado conosco. Te amamos, ó Pai, por ter mexido as águas daquela maneira. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez nesta tarde. Sabemos, ó Pai, que o Senhor ainda tem algo a falar com seus filhos. Então, Pai, venha ungir os lábios que vão falar a sua palavra. Venha ungir os meus lábios, ó Pai. Tire toda a parte humana, Senhor. Que seja o Senhor falando usando os lábios humanos. Venha, ó Pai, santificar-me. Venha me ungir, ó Pai, com aquele unguento santo, para que eu possa estar aqui somente, ó Pai, cheirando o cheiro da palavra. Venha me ajudar, Senhor. Encomendo, Pai, tudo nas suas mãos. Cale a minha boca para tudo aquilo que não é a sua palavra. Permita, Pai, para que eu possa falar algo que será benéfico a seus filhos, algo que será saudável para esta igreja, algo que será saudável para cada peregrino, a todos que se encontram neste lugar. Senhor, em nossos corações estamos ainda sedentos para ouvir a sua voz, como Davi do passado poderia falar, como o servo brama pelas águas. A minha alma precisa de ti, as nossas almas precisam da sua voz. Venha falar conosco nesta tarde. Esperamos por ti, Senhor. Abençoa a leitura da sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço. Para toda a sua honra e sua glória. Amém. Podemos abrir as nossas Bíblias. No livro de São Lucas, São Lucas capítulo 1, versículo 5. Vou correr um pouco. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia. Masiku a Herode mfumo ya Yudea. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, masiku sacerdote chamado Zacarias, kunali muntu wa nsembe dzina lake Zakariya, da ordem de Abias, wa gulu la nsembe la Abiya, e cuja mulher era das filhas de Arão, ndi mkazi wace wa mwana akazi wa mfumu e seu nome era Isabel, dzina lake anali Isabeli, e eram ambos justos perante Deus, ndipo onse awiriwo anali olungama pamaso pa Mulungu, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Anayendabe malamulo onse ndi zoyika za Ambuye. E não tinham filho porque Isabel era estéril, ndipo analibe mwana popeza Isabeli anali wouma, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso.
E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo o turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Alguém pode dizer amém? E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e alegria. E muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, E convencerá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, a minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo. Ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas acontecem. Porquanto não creste nas minhas palavras, que eu a seu tempo hão de se cumprir. Deixa-me parar um pouco aqui. O anjo está a dizer a Zacarias: você vai ficar mudo até isso acontecer, porque não creio naquilo que eu te disse. Quantos acreditam que de manhã quem estava a falar aqui no púlpito era Deus? E veja o que Zacarias sofreu quando não creu no que Deus estava a falar. Se você não crê no que foi falado, não vai se beneficiar em nada do que foi falado. Agora veja. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecem. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilhavam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens.
E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Na cidade da Galileia chamada Nazaré. E há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de David. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Para Zacarias, ele disse: Zacarias, não temas. Para Maria, está dizendo de novo: não temas. Porque a natureza do homem sempre temer e ter medo. E ele disse: não temas. Tabernáculo de Manje, não temas. Deus te abençoe. Que Deus acrescenta a bênção de toda a sua palavra. Pode sentar. Boa tarde a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta tarde ao redor da eterna palavra. Este é o melhor lugar de se estar ao redor da palavra de Deus. Eu estava ouvindo um certo irmão que dizia assim, perguntou a mim. Aquela pergunta pode ser, para algumas pessoas pode parecer uma pergunta sem sentido, mas para ele tinha sentido. Ele disse assim: Pastor, o que seria se tivéssemos condições de fazer um muro tão grande e onde todos os irmãos viveremos neste muro e nunca se ter comunhão com este mundo aqui? Eu disse: seria muito bonito. Este é um lugar bonito, um lugar bom de se estar, onde nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui quase todo dia. Agradecer ainda a Deus por participar no mais um encontro de Manje. Eu já estive no encontro do final do mês aqui. É a segunda vez que estou aqui. Eu não sabia que poderia ser assim, estaria aqui. Só Deus sabia que eu estaria de volta aqui. Quero agradecer a Deus por permitir para eu estar de volta aqui no vosso meio. Ainda agradecer a Deus. Ou melhor, queria agradecer ao amado pastor pela oportunidade que me concedeu de parar aqui no seu púlpito. Quando um pastor dá alguém púlpito dele, primeiro mostra humildade que ele tem. Segundo, mostra confiança que ele tem naquela pessoa. Porque
Eu acredito que pastor não colocaria no seu púlpito uma pessoa que ele não confia. Ine sindikhulupirira kuti m'busa nakamuyika paguwa munthu amene samudalira. E não daria púlpito a uma pessoa se ele não ter humildade. Ndiponso sanakapereka guwa kwa munthu ngati iye sanali wodziyepetsa. Que Deus o abençoe ricamente. Mulungu akudalitseni abusa. So, o culto da manhã me abençoou bastante. Maka mpemphero wa mmawa andidalitsa kwambiri. De tal maneira que tudo, quase tudo já foi falado. Maka zonse zimene zankhulidwa. Eu só vou repetir o que já foi falado. Ine basi ningobwerezera zanenedwa kalezo. Tudo já foi falado, quase tudo. Zonse pafupifupi. Do que eu estou para falar aqui. Kwa isso zimene ndifuna ndiyankhule pano. So, o culto da manhã foi uma grande bênção. Mpemphero wa mmawa wakhala ndalitsa okulu. Me abençoou bastante. Wandidalitsa kochuluka. Quantos foram abençoados de manhã? Ndi angati adalitsidwa mmawa? Quantos foram abençoados? Ndi angati adalitsidwa mmawa? Palmas para Deus. Manja kwa Mulungu. Oh, sim. Inde. Não há como explicar Siningathe kunena izi. como que fomos abençoados. Mmene ifeyo tatha kudalitsidwira. Só de manhã nós ouvimos que não devemos procurar entender as coisas, sabe? Me abençoa essa parte. Mbali ine ndidalitsa tisamafunefune kuti timvetsetse zinthu. Quando estava a dizer que se você quer entender, procura entender as coisas primeiro. Ngati wofuna umvetsetsa kuti umvetsetse zinthu choyamba. Você pode conseguir entender que química, não sei química, que biologia. Inu kama mungakwanitse umvetsetsa kanza química nze biology. O que foi usado para fazer seu ódio? Ndi chani chidagwiritsidwa ntchito kuti akonze diso lanu? O que foi usado? Nchani adagwiritsa ntchito? Você não entende? Inu simudziwa. Onde Deus encontrou sabor para pôr na galinha? Nanga nkuti Mulungu anapeza kukoma kuti ayike mu nkhuku. Não só galinha, mas o sabor para pôr na galinha. Chabwino osati nkhuku mokuma kukomako. Até vemos pessoas que tentam roubar esse sabor para pôr no caldo. Tionako wina yesetsa kuba kukoma kumeneko kuyika basi mukalito. Mas onde Deus levou este sabor para dizer que este sabor vamos meter nessa galinha para quando alguém comer e sentir este sabor? Kuti munthu akamadya azimva kukoma kumweko. Será que você para dizer, mas quero entender esse sabor saiu aonde? Kodi mudayimako kale kuti mumvetsetse kuti kukomako kunachokera kuti? É só comer, não vai entender. Nikundokudya asungamvetse. Amen, irmãos. Amen, abale. Não vai entender, não tente procurar saber, mas musayesetse ufunafuna udziwa. Mas espera, esse sabor Deus encontrou, não vai entender, há de ficar maluco. Kuti ayi nimvetsetse koma kumeneko Mulungu anakupeza kuti ukhala wamisala. Só coma. Ingojani. Amen, irmão. Amen, abale. Então, as coisas de Deus zinthu za Mulungu não coordenam com arrazoamento. Sizigwira ntchito ndi kuganiza kwathu. Uma pessoa que ainda arrazoa não está pronto para trabalhar com Deus. Yefuna kungolingalira sali wokonzeka kugwira ntchito ndi Mulungu. Agora nós ouvimos também que as pessoas que estão ao redor. Taonanso kuti anthu amene ali nkuzungulira. Ao redor, sabe quando se falou disso? Pamene sanenedwa izi. Comecei a ver, sim, é isto mesmo. Ndaonadi kuti ndi zomwezo ndithu. As pessoas ao redor. Anthu nkuzungulira. Já imaginou alguém que está doente? Taonani munthu amene akudwala. A pessoa que está lá no hospital a cuidar daquele doente. Munthu amene ali kuchipatalako kusamalira odwala. Fica todo momento triste, às vezes não come também, às vezes. Nthawi zonse wachisoni mwina iye osadyanso. Como que esse doente vai levantar? Nanga odwala ayimirira motani? A pessoa que está ao redor deve criar a atmosfera própria para aquela pessoa levantar. Munthu ali nkuzungulira zika nyengo kuti mzake ayimirire. Então, imagina se as pessoas estão ao redor. Taonani ngati anthu ali nkuzungulira. Estão ali felizes, tentando convidar aquela pessoa a entrar naquela atmosfera. Ali apo osangalala kuyesetsa kokera munthuyo kunyengo imeneyo. Aquilo vai criar uma atmosfera própria para aquela pessoa ganhar fé e levantar. Kuti munthuyo ayimirire. Agora aqui no culto. Tsopano pa mpemphero uno. Imagina você vai pregar para a pessoa que só fica a te reparar. Taganizani nkumayalalikira kwa munthu amene angokuyang'anitsa. Você está a pregar só está assim. Iwo kulalikira iye ali chonchi.
Repara em cima, repara embaixo. Akuyang'ana kuntunda, yang'ana pansi. Tá imaginando? Muganizira. Você não sabe se dormiu, Ino simudziwa kawagona, se está a ouvir. kaya lukumva. Como disseram que os coelhos dormem com olhos abertos. Mongade ninanso kutaka lula amagona ni maso yotsekula. Você vai pensar que a irmã está a ouvir, a irmã dormiu há muito tempo. Iwe undoganiza kuti mulongo akumva pamene mulongo agona kalekale. Então mostre que você está a ouvir. Tsono ndionetseni kuti mukumva. Mostre, irmão Branham diz que bebê que não chora nasceu morto. Mbale Branham kuti mwana amene salira Quando bebê não chora, a mãe tenta, os enfermeiros batem a criança para chorar. Mwana akabale osalira madokotala amesetsa kumenya. Significa que é preocupante, aquela criança não tem vida. Tanthauza kuti ndizokayikitsa mwana alibe moyo. Aquela criança quando chora é quando param de bater. Iye akalira ndiye kuti aleka kumenya. Agora, mostre sinal de vida. Tionetseni ngati muli ndi moyo. Mostre que está vivo. Você está vivo? Tionetseni kama muli ndi moyo. Muli ndi moyo. Então, mostre sinal de vida. Tionetseni kuti muli ndi moyo. Amém, irmãos? Amen. Esse amém, esse é glória. Amen, ameneyo, ulemerero umeneyo. Esta palavra que é pregada aqui no púlpito. Mawu amene akulalikidwa paguwa pano. Quando cruza com seu amém e seu glória, alguma coisa vai acontecer. Yakamagumana ndi ameni wanu china chake Vai chichitika. produzir alguma coisa. Yapereka china chake. Amém. Amen. Amém. Amen. Uma vez David disse: Ulendo wina David anati, provai e vede que o Senhor é bom. taonetsani ndipo muone kuti Ambuye ndi wabwino. Provai e vede. Yesani ndipo muone. Vamos provar fazer isso, vamos ver. Tiyeni tiyese tione. Provai e vede que isso vai acontecer. Tione izi zichitika. Amém, irmãos. Amen, abale. Provai e vede que o Senhor é bom. Yesani muone kuti Provai e wabwino. vede que a palavra não mente. Yesani muone mausiyanama. Oh, o amém significa assim seja. Ndipo amen simatanthauza atero. A tolice de amém Kuputsa kwa amen ajudou a muitas pessoas. nathandiza anthu ambiri. Quando alguém faz amém todo momento, Pamene munthu amachita é amen nthawi visto zonse, como um tolo, uma pessoa que não sabe o que está fazendo. zimangokhala ngati munthu Mas o wopusa. amém ajuda muitas pessoas. Koma amen amathandiza anthu ambiri. Amém significa eu aceito esta palavra. Amen simatanthauza ine ndikulola Amém mauya. é encaixar aquela palavra para Amen você. ndikugwira mauya kuti É mupambane. absorver aquela palavra para você. Ndikuyatenga mauya kwa É ine. dizer isto aqui eu preciso. Ndizakuti izi ndikuzifuna. Outro está a dizer amém, você está. Wena kuti amen yoli. A última vez que falei daqui, pastor disse que os Ulendo demônios, omaliza amene ndakhala pano abusa disse que letiziwanda. os demônios é que fazem assim. Adatiziwanda zimene zimapanga chonchi. Vocês lembram, não é desse culto? Inu mukumbuka mpemphero mweyo. Sim, disse que os demônios é que abanam a cabeça e não diz amém. Adatiziwanda ndiye zimagweneza munthu. Ei, diga eu não sou demônio, eu sou filho de Deus. Nene nani kuti nasindere chiwanda ndine mwana wa Mulungu. Amém, irmãos? Amen abale. Então não só abane a cabeça. Musangogwedeza munthu. Quando os outros levantam, levanta com eles. Wena akayimirira imirani nawo. Levanta com eles. Imirani nawo. Exercitar. Naquele culto o pastor pregou sobre exercitar. Ndipo mpemphero amene abusa analalika kuyesetsa. Se você não consegue levantar, exercita. Agora começa a levantar com os outros. Ngati yesani imirani ndi anzanu. Então, quando cruzar isto com a palavra que é pregada, Izo vai produzir zikakumana alguma ndi mawu coisa. yolalikidwa. Vai Zipereka produzir china chake. cura para aquele que está doente. Zipereka machiritso kwa amene Vai akudwala. produzir libertação para aquele que está Zipereka amarrado. kumasula kwa amene ali womangidwa. Amém, irmão? Amen abale. Oh, eu gosto de pregar para uma congregação ativa. Ine ndimakonda kulalikira kwa khamu la anthu oyenjera. Não estou a falar isso só aqui. Sinukamba izi panopoka. Lá, do outro lado. Mbali nayonso. Eu sempre digo isso. Nthawi zonse ndimanena izi. Se vocês não me mostrarem que estão a ouvir, não vou terminar o culto. Ngati inu simundionetsera kuti ndimukumva sindimaliza Vou mpemphero. continuar a pregar até eu ver que a igreja já está a me ouvir. Ndipitiriza kulalika mpaka kuonetsa kuti mpingo ukundimva. Às vezes eu costumo chegar até 14 horas e ele não entende por quê. Nthawi zina ndimafika mpaka cham'ma past 2 yosadziwa chifukwa chani. Quando vejo que agora a igreja já está a ouvir. Ndikaona kuti tsopano mpingo ukundimva. A minha mensagem já foi anunciada. Uthenga wanga waperekedwa. Ajudou a igreja a minha mensagem. Wathandiza mpingo É quando uthenga agora eu wanga. termino a minha pregação. Pamene ndimaliza ulaliki wanga. Podemos fazer a mesma coisa hoje? Kodi tichite chomwecho lero? Podemos? Tichite? Se eu ver que não estamos juntos, não vou terminar. Ine ndikaona kuti sitili limodzi sindimaliza.
Eu para cansar talvez umas 4 horas. Ine kuti nditope mwina kama 4 hours. Talvez 4 horas. Mwina 4 hours. Estou a começar a cansar. Basi kuti mwina ndingatope. Não, estou a começar a cansar. Ndikuyamba mwina kuti nditope. Ok. Chabwino. A minha mensagem, como eu disse, que já é assunto que já foi falado, o pastor falou a maioria das coisas. Utenga wanga monga ndana kale kudabusa yankula zochuluka. Só eu vou acrescentar só algumas coisas. Ine ndingotimizirako zinthu zina. Nesta mensagem, a crença de Maria. Ndipo mutenga uchikhulupiriro cha Maria. A crença de Maria. Chikhulupiriro cha Maria. Só esta que é a minha mensagem. Mene ndio utenga wanga. Mas eu queria dizer uma coisa a vocês antes de entrar na minha mensagem. Koma ndimatindi nene china chake nsana mutenga wanga. A fé. Chikhulupiriro. Irmão, abale. A fé, basta ter fé, nós temos tudo que estamos a precisar. Tikakhala ndi chikhulupiriro tili ndi zonse zimene tifuna. Basta ter fé, você tem dinheiro, você tikakhala ndi chikhulupiriro muli ndalama. Você tem comida, você tem saúde, tudo. Muli ndi thanzi mu zonse. Sabe, nós temos que ter fé como de criança. Tiyenera kukhala ndi chikhulupiriro monga cha mwana. Uma criança quando é prometida uma coisa. Mwana akapezeka mu china chake. O pai promete àquela criança, a criança não esquece, ela acredita que meu pai vai fazer o que ele fala. Bamba kamulonjeza china chake mwana sayiwala, iye amakhulupirira kuti bamba abweretsa. Falando para seu filho que pode comprar carro. Kumuuza mwana wanu mumugulira galimoto. Ou bicicleta. Kapena njinga. Aquela criança pega aquela palavra, até começa a falar para os amigos, meu pai me prometeu uma bicicleta. Mwanaye amagwira mauyo mpaka kuuza nzake kuti bambo anga ndiuza kuti andigulira njinga. É por isso não minta para seus filhos. Pai yake musachite bodza kwa ana anu. Porque eles creem na sua palavra. Pai amakhulupirira mawu anu. Amém, irmãos? Amém, abale. Então as crianças elas acreditam. Ana amakhulupirira. Que o que meu pai falou é isso que vai acontecer. Bambo anga wanena ndi chimene chichitike. Agora, eu estava a conversar com meu filho. Tsopano ine ndinkacheza ndi mwana wanga. Aquele fala. Iye amayankhula. Há um dia que nós estávamos a conversar, quando eu estava na Marávia, eu falei com ele, até quase eu não tinha o que falar. Siku lina amene ndali ku Marávia ndinkacheza naye nayankhula naye mpaka ine kusowa choyankhula. Ele estava ali pronto para falar, mas eu já não tinha o que falar. Iye anali konzeka kuti ayankhule komene ndalibe choti nyankhule. A mãe desligou a lâmpada. Amayi ake adathima magetsi. Para ver se ele pode dormir. Kuti mwina aone ngati angagone. Eu disse para ele. Ine ndinati kwa iye. A mamãe desligou a lâmpada, você ainda quer falar? Disse, vamos falar com olhos fechados. Mayi ako athima magetsi kuti tiyankhule tipitise kuyankhula kuti tiyankhula ndi maso otseka. Meu Deus, não tenho onde escapar aqui. Ine basi sindingathawe apa. So, ele disse que era o carro. Iye anati ndifuna galimoto. Eu imaginei aqueles carinhos pequeninos. Tine ndimaganizira magalimoto tung'ono tuja. Mas não, ele não queria esse. Koma iye sankafuna izo. Queria aquele carro, há um tipo de carro grande que estão aí fora, aí na Shoprite, ali fora, uns grandes. Iye amanena magalimoto akuluakulu ali pa Shoprite kunja. Disse, não quero de dentro, quero aquele que está fora. Sinufuna yankati, ndifuna ali kunja. Aquele está muito caro, aqueles vão querer muito dinheiro para aquele aí. Sabe o que ele disse? Disse, se eles querem muito dinheiro, é só procurar um saco por esse muito dinheiro para eles digitar. Meu Deus, a fé como essa é muito boa. Não dizer que não, porque falou muito dinheiro, então papai não vai ter. A questão é só procurar um grande recipiente para pôr esse muito dinheiro. Dinheiro há de ter, só o que precisa é procurar o recipiente. Eu disse, meu Deus, uma criança é uma bênção, não é? Se a gente ter fé como uma criança, estaremos longe. Amém, irmãos? Amém, abale. Ok, a crença de Maria. Eu vou começar aqui no parágrafo 7. O irmão Branham diz aqui. Está falando aqui dizendo. O sol da primavera estava alto no céu da Judeia. Quando ela começou a subir a rua naquela manhã, com um pote de água sobre seu braço, a sua pequena
ou a sua pequena e jovem mente, ndipo wang'ono mnyamata wake m'malingaliro, a sua pequena e jovem mente, mtsikana wang'ono, a sua maneira jovem de pensar, maganizo yake yachinyamata yoganiza, estava pensando no dia anterior, yanaluganiza tsiku lotsatira, como que na sinagoga, tsiku limene linadutsa kuti ku sinagoge, onde ela e seu marido desposado tinham assentado, kumene iye ndi mwamuna wake amene naye pobwenza nakhala, e ouvido sermão do rabi, ndikumva uthenga wa rabi, e como ele em sua fala, komanso iye mkulankhula kwake, aquele rabi em sua fala, ndipo rabi mkulankhula kwake tinha explicado às pessoas anali kuwauza wanthu por que eles foram colocados naquela terra, fajani iwo anayikidwa pa dziko lija, que aquilo tinha sido uma promessa ilo linali lonjezo que Deus tinha feito a seu pai Abraão ndipo mulungu anachita kwa abambo ake Abrahamu centenas de anos zaka antes 100 pambuyo, de que eles herdariam aquela terra, kuti iwo akanatenga dzikolo, e explicado que quando Deus faz uma promessa, ndikunena kuwauza kuti mulungu akapereka lonjezo, aquele rabi tinha ensinado as pessoas, rabi anali kuwaphunzitsa anthu, e tinha ensinado como que Deus havia lhes trazido naquela terra. kuwaphunzitsa anthu mmene mulungu anabweretsera pa dziko, Também explicou no seu sermão, komanso ananena mu uthenga wake dizendo que, quer dizer, Deus quando promete uma coisa, mulungu akalonjeza chinthu ele não volta para trás naquela promessa. sabwerera kumbuyo mulonjezolo, Deus quando fala uma coisa, mulungu akayankhula chinthu é aquela coisa que vai acontecer. ndi chomwecho chimene chichitike, Não importa quantos demônios possam levantar. zilibe kanthu ndi ziwanda zotani Quando zimirire, Deus fala uma coisa, mulungu akayankhula chinthu é aquilo que vai ndi acontecer. chomwecho chichitike, Quando Deus fala uma coisa, mulungu akayankhula chinthu aquilo vai acontecer. chomwecho chichitika, Agora, aquele rabino falou dessas coisas. ndipo rabi anayankhula zinthu Como izi, eles tinham vindo popeza iwo anali kumene anabwerera através do mar vermelho, kudzera mu nyanja yofiira, como eles tinham pisado em terra seca, mmene iwo anaponda mu dziko loluma, Rabino estava a ensinar essas pessoas. rabi anali kuwaphunzitsa Rabino estava a ensinar esta nova geração, rabi sanuphunzitsa m'bado watsopano, falando como que Deus já havia feito lá atrás, wauza mmene mulungu anazichitira kumbuyo, como que seus avós tinham pisado a terra seca, mmene makolo awo anaponda dziko como que loluma, seus avós tinham passado do mar vermelho. mmene makolo awo anaponda nyanja yofiira, Aquele rabino estava ali falando rabiyo sanali kuwauza como que antes daquilo, kuti izo pambuyo pake antes de passar no mar vermelho, asanadutse nyanja yofiira, Deus já havia lhes libertado mulungu anatamasula das mãos de seus inimigos, m'manja mwa adani awo, das mãos de Faraó. m'manja mwa farao, Faraó e seus soldados farao ndi asilikali ake eram os inimigos de Israel, anali adani a Israeli, castigavam os filhos de Israel, ankazunza a Israeli, mas Deus foi libertar os filhos de koma Israel. mulungu anapita Deus tirou os filhos de Israel yanatsogoza na Israeli nas mãos daqueles capatazes, manja mwa amene anapha, nas mãos daqueles soldados, manja mwa asilikali, nas mãos daqueles inimigos. manja mwa adani. Irmão Branham diz: Balapirana makunena Deus ama, mulungu amakonda, Ele ama iye amakonda tirar seus filhos kuchotsa nake das mãos de seus inimigos. manja mwa adani ake, Deus ama, mulungu amakonda, Deus gosta mulungu amakonda tirar seus filhos kuchotsa nake das mãos de seus inimigos. manja mwa adani ayo. Oh, eu posso ver, Ine ningathe kuona, posso ver Moisés ningathe kuona Mose quando chegaram no Mar Vermelho. amene anafika mu nyanja yofiira. Moisés, ele ficou triste. Mose anakhala A wachisoni, congregação começou a chorar mpingo anayamba kulira quando viram as águas à frente. amene anaona madzi kutsogola kwawo, Sabiam que não havia maneira de passar. anaona kuti panabe njira tadutse, A situação piorou ndipo nkhani inanyanyira quando tiveram conhecimento pamene anamva kuti de que os soldados de Faraó asilikali a Farao estavam vindo atrás. ali kubwera kumbuyo. Eles começaram a chorar. Iwo anayamba kulira, Eles começaram a se preocupar. iwo anayamba kutanganidwa. Moisés foi orar. Mose anapita Quando kapemphera, ele foi orar, pamene anakapemphera Deus disse a Moisés: mulungu anati kwa por Mose, que estão a clamar? pachani Por mukufuula, que estão a chorar? pachani mukulira, Por que estão a chorar? pachani mukulira, Aquieta, kalani chete, aquietes kalani chete, e vejam o que eu sou Deus. muone kuti ine ndine mulungu. Irmão e irmãs, Abale ndi alongo, pode levantar a situação,
ngani pode zitoyimirira levantar uma doença. yatoyimirira O que matenda nós devemos fazer chani chimene tiyenera quando kuchita levantar uma situação vuto likapezeka é ajoelhar para orar. ndi kugwada kupemphera Ajoelhar para orar. kugwada kupemphera Depois de orar, pambuyo popemphera depois de orar, pambuyo popemphera aquieta-te, khala chete aquieta-te, khala chete e você verá que Ele é Deus. iwe uone kuti iye ndi mulungu Você verá que Ele é Deus. iwe uone kuti ndi O mulungu nosso Deus é Deus. mulungu wathu ndi O mulungu nosso Deus não é ídolo. mulungu wathu O nosso Deus é Deus. mulungu wathu ndi mulungu Aquieta-te. khala chete Depois de orar, pambuyo popemphera depois de entregar o assunto nas mãos de Deus, pambuyo popereka nkani manja mwa mulungu aquieta-te khala deke e veja ndipo uone que Ele é Deus. kuti iye ndi mulungu Aquieta-te. khala chete Hoje lero você verá que Ele é Deus. iwe uone kuti iye ndi mulungu Amém, irmãos? amen abale Naquele dia, se você se levantar uma situação, ngati payimirira vuto lina lake você sabe que eu já orei, iwe ukudziwa kuti wapemphera já falei com Deus. nayankhula ndi mulungu Quando levanta a situação, pakayimirira vuto não é correr e falar com vizinhos. sikuthamanga ukayankhula ndi aneba Vizinho não vai te ajudar. neba sakuthandiza Não é para falar com papá. sikuti ukayankhule ndi bambo ako Papá não vai ajudar o problema do seu bambo lar. ako sathandiza Jesus é que vai ajudar. yesu ndi amene athandiza Ajoelha para orar. bade upemphere Pode te orar. pambuyo popemphera Aquieta-te para ver que Ele é Deus. khala chete uone kuti iye ndi mulungu Aquieta-te para ver a mão dele. khala chete uone dzanja lake Oh, sim, irmãos. o abale A igreja, ela corre chorar. mpingo iye wathamanga kulira Tenta ligar para esse, ligar para aquele. kuyimbira uyo Irmão, ajoelha para orar. abale gwadani mpemphere Pega a mão da sua esposa. gwira dzanja la mkazi Minha wako esposa, vamos orar. mkazi wanga ndiye ndipemphere Pode te orar. pambuyo popemphera Aquieta-te para ver que Ele é khala Deus. chete kuti uone iye ndi mulungu Você verá que Ele é Deus. iwe dzaona kuti ndi Ele mulungu vai mostrar que Ele é Deus. iye akuonetsera kuti ndi mulungu Deus não envergonha aqueles que confiam mulungu nele. sapereka manyazi Deus não vai envergonhar você. mulungu sakupatsa Não manyazi envergonha aquele que confia nele. sapereka manyazi kwa mudalira Aleluia. haleluya Ele não vai envergonhar aquele que confia nele. iye sapereka manyazi kwa amene amadalira Não vai. sapereka manyazi Não vai envergonhar você. sapereka manyazi kwa Se amene você amadalira confiar nele, inu mukamudalira iye Ele não vai te envergonhar. iye sakupatsa manyazi Eu estou feliz nesta tarde. iye ndini wosangalala masana Que o wano Deus que eu estou a seguir, kuti mulungu amene ine ndikutsatira Jesus que eu estou a seguir, yesu amene Ele ndikutsatira ama nos tirar nas mãos dos nossos inimigos. iye amatichotsa manja mwa adani athu Aquele Jesus yesu yemweyo que ama tirar-nos nas mãos dos nossos inimigos, anatichotsa manja mwa adani Ele está aqui. iye ali pano Ele está aqui. iye ali pano Está aqui. ali pano Ei, irmão, Ele está aqui. abale iye ali pano Aquele Jesus yesu yemweyo que ama nos tirar nas mãos dos nossos inimigos, amene achotsa manja mwa Ele adani está aqui iye ali para pano tirar você nas mãos dos seus inimigos. achotsa iwe mda manja mwa adani ako Qual é seu inimigo? kodi mdani wako ndani A mentira. bodza Qual é seu inimigo? mdani wako ndani A bebida. mowa A mentira. bodza As mulheres. azikazi A doença. matenda Está preso numa doença. kuli chere Está matenda preso num vício. uli muchizolowezi china chake Jesus está aqui yesu ali pano para tirar você nas mãos dos seus inimigos. achotsa iwe manja mwa adani wako Aquele que ama nos tirar nas mãos dos nossos inimigos amene amatikonda está tikutichotsa aqui manja mwa nesta adani tarde. ali pano masana wano Aquele poder louvado seja Deus. kodi wina angatamandike mulungu Aquele que ama nos tirar. iye amene amatikonda tikutichotsa Não um favor, irmão. o abale Não que ele gosta. Ou às vezes em quando ele ama. wotsati nthawi zina amatikonda iye amatikonda Ama fazer isso. amatikonda izi Você já fez algo que você ama fazer? kodi mudachita kale chinthu chimene mmachikonda inuyo Irmão Janeiro. mbale January Quando você ama tocar piano? kodi mmakonda kuima keyboard Ama, não é? mmakonda eni Veja quando o irmão ele está fazendo o trabalho que ele ama. taonani pamene iye akuchita ntchito yake Fecha os olhos, ele vai tocando. mwina tseka maso iye akuyimba
Ele ama aquele trabalho. Iye amakonda kuimbako. Irmão, Abale, eu amo estar no culto. ine ndimakonda khala mu mpemphero. Sabe por quê? É por isso sempre nos cultos chego cedo, porque eu Chifukwa chake ndimafika msanga ku não mpemphero. vejo a hora de estar lá. Nilibe nthawi kapezeka kumweko. Sabe, irmão, quando alguém ama de fazer algo. Ine mukakonda kuchita chinthu. Na minha casa, quando se cozinha, uma coisa que eu amo comer. Kunyumba kwanga kukapikiwa chinthu chimene machikonda kudya. Não vejo a hora de comer aquela comida. Nilibe nthawi yoona kudya chinthucho. Quando você fica doente, Ine mukadwala. Jesus não vê a hora de te curar. Yesu saona nthawi Jesus não vê a hora de te ajudar. Yesu saona nthawi yoona Porque Ele kuthandizira. ama ajudar a sua Iye igreja. amakonda Ele thandiza mpingo ama wake. libertar a sua igreja. Iye amakonda Ele kumasula ama mpingo ajudar wake. seu povo, irmão. Iye amakonda thandiza anthu ake abale. Meu Deus. Mulungu wanga. Jesus ama nos libertar dos nossos. Yesu amatikonda kuti masula. Eu estou feliz por ter esse Jesus. Oh, ine ndilosangalala pokhala ndi Yesu yemweyo. Estou feliz por ter Jesus. Ndilosangalala pokhala ndi Yesu. Porque Ele ama me ajudar nas minhas Iye situações. amakonda kundithandiza m'mavuto anga. Não se preocupe, irmão. Musatanganidwe abale. Jesus ama libertar seu povo. Yesu amakonda kumasula anthu ake. Você está numa situação nesta tarde. Ine muli nkanina masana wano. Fale com Ele. Yankhulani naye. Apresente a Ele. Mupatseni nkaniyo. Ele ama ajudar Iye você. amakonda kuthandiza inuyo. Ele ama ajudar seu Iye lar. amakonda kuthandiza Ele inuyo. ama ajudar a sua Iye igreja. amakonda thandiza mpingo wake. Jesus ama ajudar a sua Yesu igreja. amakonda thandiza mpingo wake. Ama, Ele ama. Iye amakonda. Amém, irmãos? Amen abale. Oh, meu Deus. Oh, mulungu wanga. Posso ver doutor Ningatona dotolo. Amene amakonda ntchito que yake. ama fazer operação, trabalhar e Amene ajudar. amakonda panga operation ndi kuthandiza. Apareceu uma situação que precisa operar. Yapezeka nkhani yofuna kuchita operation. Ele diz: agora quero fazer o trabalho que eu amo fazer. Iye kuti ine ndifuna kuchita ntchito imene ndimayikonda. Quando o irmão cai doente, está Pamene bale internado. akhala kudwala ali adimiti. Uma irmã está internada. Mulonga ali adimiti. Jesus diz: agora quero trabalhar. Yesu akuti tsopano ufuna kugwira ntchito. Agora quero fazer o que eu amo Ndifuna fazer. kuchita chimene ndimakonda kuchita. É o que ele ama fazer. Chimene ine ndimakonda kuchita. Deixa-me agora. Quero fazer o que eu amo. Ndisiyeni tsopano ndichite chimene ndimachikonda. Irmão, irmãs. Abale ndi Quando alongo. de nós ficar doente, Wina ife akadwala. não fiquemos com lágrima. Tisakhale ndi misozi. Vamos dizer: agora Jesus quer trabalhar. Yesu akugwira ntchito. Agora Jesus quer fazer o que ele ama Yesu fazer. akuchita chimene amakonda. Isso é muito bom se você Izi compreender. zabwino ngati mutati mwazimvetsa. Amém, irmãos? Amen abale. Jesus ama. Yesu amakonda. Amém, irmãos? Amen abale. Deus seja louvado. Iyi mulungu atamandike. Louvado seja Deus. Mulungu atamandike. Vamos caminhar com isso. Tipitirire ndi izi. Deus ama ajudar seus filhos. Mulungu amakonda thandiza ana ake. Ama libertar seus filhos. Mwana amakonda thandiza ana ake. Ele ama tirar os seus filhos nas mãos de seus inimigos. Kuchotsa ana ake m'manja mwa adani awo. Agora, ele proveu isto. Tsopano iye anaonetsera izi. Ou melhor, ele provou isso. Iye anaonetsera izi. Sempre ele prova isso. Nthawi zonse anaonetsera izi. Tirou os filhos de Israel nas mãos dos seus inimigos. Anachotsa ana Israeli m'manja mwa adani Com ake. grandes sinais e maravilhas. Ndi zizindikiro ndi zozizwa. Os alimentou por 40 anos. Wadyetsa mpaka zaka 40. Lá no deserto. Mchipululu. Eles saíram do deserto. Iwo anachoka mchipululu. Numa jornada de 40 anos. Mulendo wa zaka 40. Sem nenhum fraco entre eles. Opanda ofoka pakati pawo. Que não haja nenhum fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati Que o pawo. Senhor Jesus fortaleça cada cristão aqui. Ambuye Yesu Kristo alimbikitse Mkristo aliyense. Não haja nenhum fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Amém, irmãos. Amen abale. Que possa ele doar a sua força. Kuti ayi apereke mphamvu yake. Que ele possa dar a sua força a Iye cada apereke peregrino. mphamvu yake. Que possa dar a sua força a cada Iye peregrino. apereke mphamvu yake. Amém, irmãos. Amen abale. Deus seja louvado. Mulungu atamandike. Vamos caminhar. Tiende. Ok, eles saíram do deserto. Iwo anachoka mchipululu. Numa jornada de 40 anos. Mulendo wa zaka 40. Sem nenhum fraco entre eles. Opanda ofoka pakati pawo. Não havia nenhum fraco entre eles. Panalibe ofoka pakati pawo. Não deve haver nenhum fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Não deve. Pasapezeke. Sabe o fraco que ele faz? Mudziwa ofoka iye amatani. Assim estamos aqui na igreja. Tili pano chali chimuno.
Estamos aqui a regozijar, ter bons momentos. Tiri pano kusangalala kale ndi nyengo zabwino. O fraco aguenta amanhã, sexta, segunda-feira. Ofoka mawa lolemba. Aguenta só amanhã. Amapirira mawa. Na terça. Lachiwiri. Começou já o jovem atrás das meninas. Wayamba nyamata pambuyo patsikana. Como um lobo. Basi ngati chimbalangondo. Como hiena. Ngati fisi. O que faz esse som é serpente, não é? Chimene amachita izi serpenti. Oi, oi. Oh, iwe. Estava na igreja, Senhor, no domingo, no encontro. Munali kuchali chiti no pamkumano la Mulungu. Até ver rapaz, sai daqui. Nyamata choka pano. Sabe dia o que eu fiz? Mudziwa Que não haja fraco entre nós. pasapezeke ofoka pakati pathu. Não deve haver nenhum fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Amém, irmãos? Você deve negar, eu não quero ser fraco. Yoyenera kukana sinifuna kukhala Eu ofoka. quero ser uma pessoa forte. Ndifuna kukhala munthu olimba. Pessoa que caminha com esta palavra. Munthu amene akuyenda ndi Quero mawuwa. ser como Caleb. Ndifuna kukhala monga Kalebe. Caleb que era fiel a Josué. Kalebe amene anali Que okhulupirira andava com kwa Josué. ankayenda ndi Yoswa. Caleb que Kalebe sempre andava com Josué. amene ankayenda na Yoswa. Crente real. Okhulupirira weniweni. Crente que é fiel à palavra. Okhulupirira mawu. Se você é fraco, irmão, Ngati iwe ndi ofoka mbale. diga ao Senhor nesta tarde: Kala kwa Ambuye masana. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a Ambuye minha força. timizirani chikhulupiriro A changa. Bíblia diz que ele é o El Shaddai. Iye akuti ndiye Shaddai. El Shaddai, o doador de força. Wopereka Ele vai mphamvu. doar força a você. Apereke mphamvu kwa iwe. Amém, irmão? Amen abale. Essa vida de penda-penda. Moyo omweyu wapendapendawe. Ninguém está aqui para. Basi palibe amene akundiona Não pa. há irmão aqui, não há irmão. Palibe mbale palibe mulongo pa. Essa vida de penda-penda hoje Moyo omweyu wapendapendawe. parece uma cobra. Ngati njoka. Andar assim, como uma cobra. Hoje, mensagem, mundo, Ngati mensagem. njoka. Hoje está no mensagem, mundo, mensagem. Mundo. Lero ali mutenga kusintha Está mutenga. aí. Alupita. Está na escola. Ali ku sukulu. A escola é essa que vai abrir. Sukulu ndi imweyi kutsekulayi. Está na escola. Ali ku sukulu. Começa a apreciar meninas. Ayamba osirira Está na atsikana. escola. Ali ku sukulu. Começa a apreciar alunas. Wayamba osirira Essa awana vida de ophunzira. penda-penda. Moyo uyu wapendapenda. Eu estava falando com alguém, sabe o que disse? Ine ndimayankhula ndi munthu wina mudziwa anati chani? Disse assim. Anati Disse, fui colocado no grupo das alunas. basi ndidayikidwa mu gulu la atsikana. Disse, alguma delas já estava mandando mensagem para mim, Ena iwo akunditumizira message ine. querendo nota. Basi iwo akufuna kuti ndiwapatsena nota. Eu disse, quando você é metido num grupo, há opção para você sair. Ine ndati iwo kayikidwa mu gulu lina lake pali njira yoti iwe ungatuluke. Você não está ali, quer dizer, não é como aquilo que nós ouvimos, que há lugar de entrada, não há saída. Sikuti uli m'malo yongolowera palibe potuluka. A escola está a abrir. Sukulu ikutsekula. Há de ver jovem que é irmão tempo de férias. Nyamata amene ni mbale nthawi ya holiday. As meninas viajaram, que é tempo de férias. Atsikana adapita kwawo nthawi ya holiday. É irmão. Ni mbale. Mas quando férias acaba, volta na escola, nem no culto Holiday dele. katha kabwera ku O sukulu. culto dele não aparece. Kumpemphero sabwera. Desaparece logo. Vai assim. Amapitiratu Começa kupita. a seguir as meninas. Amayambotsata atsikana. Como aquele corvo que saiu na arca. Ngati kwangwala anachoka mu chombo uja. Aquele corvo foi de vez comer carcaça. Kwangwala adapita ukadya mfutsi. Quando não tinha carcaça, o corvo parecia comportado na arca. Parecia que um inocente. Pamene kunalibe nyama zola kwangwala ankaoneka ngati womvera Parecia que não come mu chombo. carcaça. Khala ngati sadya chilichonse. Mas quando aquelas podres, aquelas barrigas de bosses que beberam água Koma pamene mimba za mabwana zinamwa madzi. começaram a explodir, o corvo sentiu o cheiro daquela Anayamba podridão. kuphulika. Kwangwala anamva fungo la kuvundako. Disse, mas que
cheiro é esse? nanga kununka fungo lanji Caiu também, não é? Disse, Senhor Corvo, talvez gire ver essa água secou. zinangochitikanso kuti basi no anati kakwangwala mukuone madzi ngati yaphwera. Disse, que tem mulungu andigwera nchapeu, que deixa aí. Basi mulungu andigwera mchapeu ndipite. Quer dizer, foi de vez. Yadapita nkupitiratu. A escola é essa que está abrindo. Sukulu ndimwe ikutsekula. Você deve ser jovem forte. Kala nyamata olimba. Tem que ser professor forte. Kala mphunzitsi olimba. Tem que ser professora forte. Kala mphunzitsi wachikazi Seja olimba. enfermeiro forte. Dokotala olimba. Não deve haver fraco entre nós. Pasapezeke ofoka Não pakati deve pathu. haver fraco no nosso meio. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Se você é fraco, Ngati ndi ofoka. diga, Senhor, Nena Ambuye. doa a sua força em mim. Patseni mphamvu yanu mwa ine. Coloca a sua força em mim para eu pisar. Ikani mphamvu yanu mwa Conseguir ine. pisar a cada tentação. Ndikwanise kuponda esero lililonse. Vencer a cada tentação. Ndipambane esero lililonse. Escapulir cada tentação. Ndikwanise kuchotsa mpemphero yesero Não lililonse. deve haver fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. O irmão Branham diz que aqui em Israel, Mbale Branham akuti Aisraeli aqueles era a igreja no natural. unali mpingo muthupi. Nós somos Israel espiritual. Ife ndife Israeli mwa Da uzimu. mesma maneira que Chimodzimodzinso não havia fraco entre eles, unalibe ofoka não pakati pawo. deve haver fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Essa vida Moyo uyu. Moyo uyu wapendapenda. Até quando? Mpaka liti? Até quando? Mpaka liti? Pergunte-se a si mesmo, até quando? Dzifunse weka mpaka liti? Pergunte-se a si mesmo, até quando essa vida? Dzifunse mpaka liti moyo mweyu? Até quando eu sempre estou a ouvir pregação? Mpaka liti nthawi zonse nikumvalo liki? Sempre estou a ouvir pregação que não se grita com meu marido, mas eu quando vou a casa grito com ele. Nikumva pemphero nthawi zonse phokoso ni amuna ayi Até quando vou continuar a viver assim? mpaka liti ndipitirize kukhala chonchi? Até quando vou ser uma vergonha? Mpaka liti ndikhale manyazi? Até quando se pergunte? Mpaka liti bzifunse? Irmãos, Abale, jovem, anyamata, adulto, akuluakulu, velho, okalamba. dia eu vi velho com cabelo branco. Siku lina ndidaona nkalamba ndi tsitsi loyera. Você diz, esses velhos que estão bem. Yokuti ayi okalamba ndi amene ali bwino. Há velhos que não estão bem. Nkalamba zina sizili bwino. Bana tunkalamba não tu kalamba oipa. Há outros velhos estão a envelhecer mal. Esse cabelo branco não há nada na cabeça. Kala ndi tsitsi loyera mutu mulibe kanthu. Tu kalamba oipa. Estão a envelhecer mal. Eu vi aquele velho, sabe o que estava fazendo? Ine ndona nkalamba ije mudziwe machita chani? Sabe o que estava fazendo? Mudziwe matani? Estava a sediar uma criancinha. Basi kunyengerera kamwana. É velhinho que é muito conhecido aí na cidade. Nkalamba yodzika bwino kuteteko. Circula muito naquela zona do centro de formação. Amayenda makamaka kuderere chela kuchipatala. Cabelo branco. Tsitsi loyera. Ei, caramba. Velho. Não deve ser forte. Ei. Diga, Senhor, dá-me a sua força. Nena mbuye. Não deve haver fraco entre nós. Pasakale wafoka pakati pathu. Até quando seremos velhos desta maneira? Mpaka liti tikhale nkhalamba Você motere? sendo velho tem que ajudar essas crianças. Ngati ndiwe nkhalamba thandiza Você wana. sendo velho deve ajudar esses novos. Thandiza anyamata. Seja um velho exemplar. Khala nkhalamba Seja yachitsanzo. uma velha exemplar. Nkhalamba yachikazi Até yachitsanzo. quando serei velho que dá vergonha? Mpaka liti tikhale nkhalamba yopereka manyazi? Tem que chegar um momento Yena wafika nthawi de zangar. yakukwiya.
Você deve fazer alguma coisa. Uyenera chita china chake. Jovem, Anyamata, faça alguma coisa. chitani china chake. Se você quer ser um jovem posicionado, Ngati ufuna kukhala nyamata oyima bwino, faça algo. chita china chake. Sabe, faz como quem? Mudziwe chite ngati ndani? Faz como um homem chamado Sangari. Chitani ngati nyamata wina ocheda Sangari. Homem chamado Sangari na Bíblia. Ocheda Sangari m'Baibulo. Filho de Anate. Mwana wa Anati. Sabe o que ele fez? Mudziwe iye adatani? Os filisteus vinham quando eles semeavam trigo. Afilisiti ankabwera mmene iwo ankadzala tirigu. Os filisteus vinham no tempo só. Todo esse tempo não vinha, só vinha no tempo da colheita. Nthawi yonse Afilisiti sankabwera, ankabwera nthawi yokolola. E expulsavam os donos, eles colhiam e iam embora. Ankapirikitsa anu ake, kena iwo nkumakolola nkumapita. Quando chegava a próxima colheita, Ikambanso kufika nyengo ina os yokolola, filisteus já apareciam de novo. Afilisiti ankabweranso, Davam corrida. amapirikitsa. Os filhos de Israel fugiam. Ana Israeli ankathawa, Eles colhiam todo o trigo e iam embora. iwo ankakolola tirigu yense nkupita. Mas este homem chamado Sangar Koma nyamata uyu ocheda Sangari, olhou para sua. Quando naquele ano chaka chija produziram trigo, analima tirigu, chegou o tempo da colheita, os inimigos estavam vindo. inafika nthawi yokolola adani ankabwera. Sabe Sangar o que disse? Mudziwa Sangari adati chani? Ele olhou Iye anayang'ana para sua mulher, kwa mkazi wake, viu a mulher magra, anaona mkazi wake waonda, nsaguardava bwalo. ossos fora. Disse, meu Deus. Olhou para os filhos, Adati mulungu wanga, adayang'ana wana magrinhos. oonda, Aquilo doeu no coração de Sangar. zidamuwawa Sangari mu mtima wake. Olhou a sua mulher magrinha. Mkazi oonda, Olhou para os filhos magrinhos. wana oonda, Os velhos magrinhos. kalamba kuonda. E os inimigos estavam a vir para colher e de novo levar todo o trigo. Adani ankabwera kuti akolole atengenso tirigu yonse. Sangari sabia Sangari ankadziwa que ele era a semente de Abraão. kuti iye anali mbewu ya Abrahamu. Sangari sabia Sangari ankadziwa que a Deus havia dado a promessa a Abraão, mulungu anapereka lonjezo kwa Abrahamu que a sua semente possuiria a porta dos seus inimigos. kuti mbewu yake idzapeza zipata za adani. Sangari sabia Sangari ankadziwa que se ele não lutasse, kuti iye ngati sangamenye nkhondo, se não houvesse alguém para lutar, patasoweka woti amenye nkhondo, a sua esposa, mkazi wake, seus filhos ana ake morreriam à fome. adakafa ndi njala. Sangari disse, Sangari adati, Sangari zangou, adakwiya. Sangari disse, Sangari adati, desta vez ulendo a uno história será diferente. nkhani ikhala mosiyana. Desta vez, Ulendo uno, desta vez, ulendo o uno inimigo não vai levar trigo aqui. adani satenga tirigu pano. Sangari zangou. Sangari adakwiya, Você deve zangar. uyenera kukwiya. Se ano passado você era um mentiroso, Ngati chaka chathu unali wabodza, ano passado você era um professor que ia atrás das alunas, chaka chathu unali mphunzitsi oyenda pambuyo era um jovem que ia atrás das meninas, unali mnyamata oyenda pambuyo deve zangar. Este ano será diferente. uyenera kukwiya. Chaka chino Este ano será diferente. chaka chino chosiyana. Até quando você esse tipo de jovem e dizendo isso da mensagem? Mpaka liti ukhala mtundu wa mnyamata kumati ndinomutenga? Até quando será uma vergonha desta maneira? Mpaka liti ndikupereke manyazi Deve motere? chegar a zangar. Uzefika Esta pokwiya. vida chega. Ulendo uno zakwana, Esta vida chega. moyo uno wakwana. Satanás, Sijerekezi você me usou no ano passado wandigwiritsa ntchito chaka chatha para ser uma vergonha desta maneira. kuti ndikhale manyazi Mas chonchi, desta vez será diferente. koma ulendo uno nzosiyana. Diga para Satanás, Muuzeni njerekezi, desta vez será diferente. ulendo uno zikhala zosiyana. No ano passado, Chaka chatha meus filhos andavam adoecendo de qualquer maneira. ananga ankadwala mwachisawawa. Este ano Satanás será diferente. Chaka chino njerekezi zikhala Este zosiyana. ano será diferente. Chaka chino zosiyana. Diga para Satanás, este ano será diferente. Muuze njerekezi, chaka chino zikhala zosiyana. Você deve zangar. Iwe uyenera kukwiya. Mostra a Satanás que você zangou este ano. Wanetse njerekezi kuti chaka chino wakwiya.
Há situações que temos que zangar. Pali zinkani zofunikira kukwiya. Há coisas que nós não devemos já rir. Pali zinthu zoti tisasekerere. Há coisas que podemos rir. Pali zinthu zoti tingaseke. Mas há coisas que já devemos zangar. Koma pali zinthu zotiyenera kukwiya. Amém, irmãos? Amen, Há abale. coisas que você pode rir. Pali zinthu zoti Mas há mungaseke. coisas que você tem que dizer agora chega. Koma pali zina Satanás agora chega. Njerekezi zakwana. Amém, irmãos? Amen, abale. Ora é seu filho, ora a esposa, ora doente. Kai zina ndi Em mwana. casa Na ninguém casa. para de adoecer. Pa nyumba osaleka matenda. Ora criança, Mwana. ora esposa, Akazi. ora você, Iweyo. ora abscesso, Baba ora fundo. coluna, Msana. ora isto. Ichi. Sanga. Kwiya. Diga Satanás chega. Muze Deve njerekezi sangar, zakwana. dizer chega. Zakwana. Há coisas que nós temos que zangar. Pali chinthu chofunikira kukwiya. Há coisas que temos que dizer chega. Tiyenera onena zakwana. Sangar e dizer desta vez será diferente. Sangalele tuleta uno kukhala wasiyana. Sabe o que ele fez? Mukudziwa adetani. Quando ele determinou dessa maneira, Pamene iye aleganiza mnjira yotera. dizendo que a promessa de Deus. Nene kuti lonjezo la Mulungu. Ei, a Bíblia disse: Baibulo lidati. se você seguir a palavra de Deus corretamente, Inu mukatsata mawu ya Mulungu molondola. ele prometeu que serei inimigo dos seus inimigos. Iye analonjeza kuti ndikhala mdani wa adani ako. Eu lutarei as suas Ine batalhas. ndidzamenya nawe nkhondo zako. Quando você vive a palavra, Inuyo mukakhala pa as mawu. suas lutas Nkhondo zanu não são suas, si zanu. são de Deus. Ndi za As Mulungu. suas batalhas, Nkhondo zanu. quem vai lutar é Deus. Amene amenye nkhondo ndi Mulungu. Amém, irmãos? Amen, abale. Quando você tomar Deus em sua Inuyo palavra, mukatenga Mulungu m'mawu ake. Deus seja louvado. Mulungu atamandike. Sangari tomou Deus em sua palavra. Sangara anamtenga Mulungu m'mawu Deus ake. havia prometido a seu pai, Mulungu analonjeza bambo ake. Abraão. Abrahamu Disse Abraão: anati kwa a Abrahamu, sua semente mbewu yako possuirá as portas dos seus inimigos. idzatenga zipata za adani. Sangari levou isso. Sangara adatenga Disse: izi. eu sou a semente de Abraão. Ine ndine mbewu ya Abrahamu. Esse inimigo não vai me matar. Ndeni Porque isandipe. Deus te deu a promessa Chifukwa Mulungu que eu, não outra atalonjezo. pessoa. Inosati Eu, munthu wina. você, não Iweyo. outra pessoa, você. Iweyo. Ele disse eu. Você Yadadine. deve dizer eu. Iwe uyenera Não kuti outra ine. pessoa, eu. Osati munthu wina. Possuirei as portas dos meus inimigos. Idzatenga zipata za Amém, adani. irmãos? Amém, Não Abba. outra pessoa. Osati munthu wina. Sangari disse eu. Sangara Vou datine. possuir as portas dos meus inimigos. Tenga zipata Esses za aqui não adani. vão me fazer nada. Awasachita Porque Deus vai lutar por mim. Mulungu Aquele que fez a promessa, ele vai lutar por mim. Amém, irmãos? Amen, abale. Sangari tomou Deus em sua palavra. Sangara datenga mawu Mulungu Ele m'mawu ake. sabia que eu sou a semente de Abraão. Yankadziwa kuti ndine mbewu ya Abrahamu. Sabe o que Sangari fez? Mudziwa chimene Sangara adachita? Não tinha espada, Analibe lupanga. não tinha seta, Analibe mkondo. não tinha nada. Analibe kalikonse. Sangari foi assim sem nada. Sangara nangopita wopanda kanthu. Enquanto estava a caminhar, Pamene anali kuyenda encontrou uma queixada de um animal morto. anangopeza fupa la chinyama chakufa. Matou 600 homens com aquela queixada. Anapha anthu okwana Matou 60 600 homens com aquela queixada. 100 ndi fupalo. Sangari sozinho não ia conseguir. Sangara yekha Era sanakantha. Deus aquele que fez promessa a Abraão. Anali Mulungu Estava com ele. anali A naye. luta de Sangari não era dele. Ngondo Era a luta de Deus. Inali ngondo Aquele ya que fez Mulungu a promessa amene anapereka estava ali lonjezo. para fazer bem a sua promessa. Anali apo kuti akwaniritse lonjezo lake. Quando você vive a palavra, Pamene inu mukukhala as mawu, suas lutas não são suas, nkhondo si são zanu de Deus. ndi za Mulungu. Amém, irmãos? Amen, abale. Você crê nisso? Mukhulupirira As izi. suas lutas não são suas, Nkhondo si zanu são de Deus. ndi za Mulungu. Oh, louvado seja Deus. O atamandike Mulungu. Meu Deus, Deus seja louvado. Mulungu anga, Mulungu atamandike. Deixa eu prosseguir aqui na minha mensagem. Ndipitirize muthenga wanga. Oh, Deus é muito bom. Mulungu ndi wabwino.
não haja fraco entre nós. pasapezeke ofoka pakati pathu. Que não haja nenhum fraco entre nós. pasapezeke ofoka pakati pathu. Você deve negar e dizer: não quero ser fraco. muyenera okana sinufuna kukhala ofoka. Se você era um fraco, ngati inu munali ofoka, faça como Sangar fez. chitani monga Sangala anachitira. Sangue. kwiyani. Aqui quando sanga, iwe kakwiya abale, inu mutokhala ndi wantchito ku nyumba kwanu. eu não sou a favor de castigar empregados. ine sindili mbali yomazunza antchito. Não trata bem seus empregados. sindili mbali ya munthu amene sathandiza bwino antchito ake. Aquele empregado não é boi. wantchito uja si ng'ombe, É pessoa. ndi munthu. Não pode usar o empregado como boi. musagwiritse ntchito wantchito ngati ng'ombe. E às vezes aquele empregado é irmão de novo. mwinanso wantchitoyo ndi m'balenso. Aquele empregado é irmão de novo. wantchitoyo ndi m'balenso. Tem que saber que é empregado, mas é filho de Deus. uyenera kudziwa kuti ndi wantchito wako inde koma mwana wa mulungu. Estamos juntos? tili limodzi. Há outro grupo também que faz trabalhar empregado, não lhe dá nada. pali gulu lina limagwiritsa ntchito anthu osalipira. Há grupo que paga, mas que faz sofrer. wina amalipira koma amaboneretsa. Mas há grupo também que não faz sofrer e não lhe paga. koma alipo ena samuvutitsa koma samulipira. Não, lhe faz sofrer, depois não lhe paga. amamvutitsa komanso samulipira. Eu estava falando com alguém. Vai me desculpar, amado pastor. ine ndinkankhula ndi munthu wina mungondikhululukira abusa. Eu dizia assim. ine ndinkanena chonchi. Não, dizia com algumas pessoas. ndinkacheza ndi anthu ena. Dizia que você, se tem criança em casa, ine ndinkati ngati inewo muli ndi mwana ku nyumba, você não deve até levar o descartável, quer dizer, dar empregado. Você como mãe faça esse trabalho. kutenga matewera mpaka upatsa wantchito. iweyo ngati mayi chita ntchito yomweyo. Quer criança, não quer lavar descartável, não quer lavar fralda de criança. iwe sungachape matewera a mwana. Quer criança, mas não quer lavar fralda dele. ufuna mwana koma sufuna chapa matewera ake. Lava fralda de criança. katsukeni matewera a ana. Eu não estou a incentivar ignorância na parte dos empregados. ineyo sindunena kuti antchito muzichita mwano. Mas você como mãe, koma iweyo monga mayi, porque se você habituar a dar empregado, lavar fralda, amanhã vai estranhar. Quando aquela empregada sair, ukazolowera umapatsa matewera wantchito mawa udzachita nyansi wantchito akachoka. sim, vai estranhar. udzachita manyazi. Eu já vi uma mãe ine ndinaona kale mayi que quando a filha estava a sair ranho, pamene mwana wake ankachoka mamina, sabe o que fez? mudziwa adatani? Levou a boca dela, colocou aqui, puxou todo o ranho e cuspiu. anatenga pakamwa pake anapseta mamina yonse. Eu disse, isso que é ser mãe. ine ndati uku ndiye kukhala mayi. Eu não estou a dizer para você quando sair daqui ir chupar o ranho, não. ine sindinena mukachoka pano mukapsete mamina. Não é isso que eu estou a falar. si chimene ine ndikunena. Eu estou a dar exemplo daquela mãe. ine ndikupereka chitsanzo kwa mayiyo. Depende da situação. zikudalira nkhaniyo mmene ilili. Mas eu disse, isto que é ser mãe. Isto que é ser mãe, não koma ine ter, ndikuti uku ndiye kukhala mayi. não ter estranho, não. osakhala ndi nyansi. Às vezes, irmão, deixa a sua esposa lavar fralda, não dar empregado. nthawi zina chapani nokha matewera msapatse wantchito. Amanhã, mawa se empregado sair, há de fazer você, irmão, lavar. wantchito akachoka iweyo udzachapa. udzapangitsa mwamuna wako kuchapa matewera. Há de lavar. udzachapa. Então, você não pode querer ter criança e não querer lavar.
Às vezes temos que ver que este empregado é pessoa. Musafune mwana nkumalephero cha pamatera. Tiyenera kudziwa kuti wantchitoyo ndi munthunso naye. É pessoa. Iye ndi munthu. Todo dia com bodija na cabeça, todo dia. Tsiku lonse magubu pa munthu, tsiku lonse. Isso não deve ser, temos que ter pena, né? Tisamatero tiyenera kukhala ndi chifundo. Ok, deixa eu voltar na minha mensagem. Chabwino, ndibwerere kuthenga wanga. Não havia fraco entre eles. Panalibe ofoka pakati pawo. Não deve haver fraco entre nós. Pasapezeke ofoka pakati pathu. Até mesmo, ele diz aqui. Yakunena apa. Até mesmo suas roupas não se desgastaram. Ngakhale zovala zawo sizinathe. Oh, que grande Deus eles tiveram. Mulungu wanji wankulu iwo anakhala naye. Mas ao final da sua mensagem, Koma kumapeto kothenga wake. aquele rabino no final da sua mensagem, Rabino uja kumapeto kothenga wake. ele pôde a perder aquilo Iye anayika izi kusowa. sobre o que ele tinha estado a falar a respeito. Chimene iye anali kulankhula. Quando ele disse, Pamene iye anati. aqueles grandes dias Masiku akuluakulu. de Jeová tratar com as pessoas daquela maneira, Ya Yehova kumagwira ntchito anthu motero. aquilo não era mais necessário. Izo sizinali zofunikanso. Eles tinham sido estabelecidos em sua pátria. Iwo anali okhazikika ku dziko lawo. Eles não precisavam mais de milagres. Sankafunikanso zozizwa. Eles tinham bons médicos Anali ndi madotolo abwino. para as suas doenças, Kwa matenda yawo. o que certamente é muito bem. Chimene zoona ndi zabwino. Eles estavam em melhores circunstâncias. Anali mu nyengo zabwino. Eles tinham suas casas. Anali ndi manyumba yawo. Eles simplesmente não precisavam mais de um Deus de milagres. Sadafunikirenso mulungu wa zozizwa. Mas de alguma maneira, Koma mwa njira ina. aquilo não satisfez a sede e a fome de José e Maria. Sizidatetse ludzu kapena njala Yosefe ndi Maria. Veja você, Taonani inu. eles estavam comprometidos Taonani iwo anali pa ubwenzi. para se casarem em breve. Kuti akwatirane moseposa chedwa. E Maria disse, Maria anati. você sabe, Iwo ukudziwa. desde que eu ouvi o Rabi Chokera pamene ndinamva Rabini. a dizer que este grande Deus Nena kuti mulungu wamkulu uyu. que nos trouxe aqui Amene anatibweretsa pano. e fez de nós o que nós somos, Anachita kwa ife chimene ife tili. que ele não tem que fazer coisas por nós Asachite chinthu kwa ife. como ele fez lá no passado. Monganso anachitira kalero. Oh, ele diz, Iye akuti. Maria começou a dizer, Maria anayamba kunena. eu tenho pensado por um longo tempo, Ine ndakhala ndikuganiza nthawi yayitali. se ele é Deus, Ngati iye ndi mulungu. se este Deus era tão grande, Ngati mulungu ndi wamkulu chonchi. era tão grande Anali wamkulu. nos dias dos nossos pais, Masiku ya makolo athu. como ele foi nos dias dos nossos avós, Ngatinso anakhala wamkulu masiku ya gogo athu. então por que ele não é o mesmo hoje? Nanga ife chani si yemweyo iye lero. Então por que ele não é o mesmo Deus hoje? Nanga ife chani esi mulungu yemweyo lero. A Bíblia diz, Baibulo limati. Hebreus 13:8, Aheberi 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Yesu Kristu ndiye mweyo lero dzulo nthawi As zonse. pessoas hoje se fazem a mesma pergunta. Anthu lero akuchita funso lomwelo. As pessoas se perguntam hoje Anthu akudzifunsa lero. se aquele Deus que curava pessoas, Mulungu amene ankachiritsa wanthu. aquele Jesus que curava pessoas, Yesu ankachiritsa wanthu. se ele fosse o mesmo, Iye anakakhala yemweyo. por que ele não cura as pessoas hoje? Fai chani sakuchiritsa wanthu lero. Aquele Jesus que fazia milagres, Yesu amachita se zozizwa. ele fosse o mesmo, Iye anakakhala yemweyo. por que ele não faz milagres hoje? Fai chani sakuchita zozizwa lero. Se aquele Deus Ngati mulungu que yemweyo fazia grandes maravilhas, ankachita zozizwa. se ele ainda é o grande Deus Ngati hoje, iye akalinso wamkulu lero por mulungu. que ele não faz as mesmas coisas? Fai chani sakuchita chokha Mas eu chokha queria lero. dizer a você, irmão, Kwamene ndifuna ndikuwuza ele bale. ainda é o mesmo Deus. Iye akali mulungu Ele yemweyo. ainda está a curar doenças. Iye abakachiza Ainda matenda. está a curar pessoas. Iye abakachiza wanthu. Ainda faz milagres. Iye abakachita zozizwa. Ainda é o mesmo Deus hoje. Iye akali mulungu yemweyo lero. Ainda está a fazer as mesmas Iye coisas. abakachita zinthu A zokhazokhazo. Bíblia diz,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Yesu Kristo yemweyo dzulo lero Ele tonse. não pode mudar. Yesu angathe Ele kusintha. não muda a sua maneira. Yesu asintha. Se ele mudou, Ngati iye wasintha. o que adianta eu estar aqui? Chifukwa chani ine ndili pano? O que adianta eu te seguir? Chifukwa chani ndikumutsata? Deus histórico não vai me beneficiar. Mulungu mbiri sangandithandize. Deus do passado não vai me ajudar. Mulungu wakale sangandithandize. Que bem vai nos fazer Chingatithandize nchani? para ouvir o Deus que ajudou Abraão? Kunda kumva Mulungu amene adathandiza Abrahamu. Que bem vai fazer Ndi chabwino chanji chimene angatichitire? Jesus de Bartimeu? Yesu wa Bartolomeyo. Eu não adoro o Deus de ontem. Ine sindipembedza Mulungu wa Nós dzulo. adoramos o Deus de hoje. Ife tikupembedza Mulungu O wa lero. nosso Deus é Deus do dia presente. Mulungu wathu ndi wali pompo. É o Deus do dia presente resolvendo problemas presentes. Mulungu wathu ndi wa tsiku lonse kuthandiza wanthu nthawi zonse. Ele, aquele Deus que ajudou Bartimeu Mulungu lá. amene anathandiza Bartolomeyo. Aquele que caminhou com Israel lá. Amene anayenda ndi Aquele Aisraeli. que falou com Abraão lá. Amene anayankhula ndi Abrahamu. Ele é o mesmo hoje. Iye ndiye mweyo lero. Ele está a falar com a sua igreja. Iye akuyankhula ndi mpingo Da wake. mesma maneira que falou com Abraão. Chimodzimodzinso Ele akuyankhula ndi está a falar Abrahamu. conosco hoje. Iye akuyankhula Ele ndi está a ife falar lero. com a igreja hoje. Iye akuyankhula ndi Ele mpingo está a lero. curar os doentes hoje. Iye akuchiza odwala Ele lero. está a fazer milagres Iye hoje. akuchita zozizwa lero. Amém. Amen. É o mesmo Deus. Ndi Mulungu yemweyo. Ele não é só o Deus de ontem. Iye si Mulungu wa dzulo lokha. Não estamos a adorar só Deus. Imagina, irmão. Taganizirani abale. Nós nos ajuntar como estamos no encontro assim no final do mês. Ife kumasonkhana kuti tizichita misonkhano kumapeto kwa mwezi. Para adorar o Deus do dia passado. Kuti tithokoze Mulungu wa dzana. Nos reunir aqui para dizer que sabe. Kumasonkhana pano kuti amukudziwa. Houve um Deus que ajudou Abraão, que falou com Analipo Abraão. Mulungu amene anayankhula ndi Abrahamu. Houve um Deus que falou com Jó. Analipo Mulungu amene anayankhula ndi Yobo. E se ele não for o mesmo hoje? Nanga iye anakapanda kukhala yemweyo lero. Que bem faria então falar de um Deus do dia passado? Chabwino chanji kuyankhula za Mulungu wakale. Se ele mudou hoje. Ngati iye wasintha lero. Que bem faria da cura que ele faz lá no passado? Ndi chabwino chanji cha machiritso adachita Mas kale. nós falamos porque ele faz a mesma coisa hoje. Tikuyankhula poti akuchita Ele chomwecho ainda cura lero. as pessoas hoje. Iye akuchiza Ainda wanthu faz as lero. mesmas obras. Akuchita ntchito zomwezo. Amém. Amen. Ele ainda faz as mesmas obras. Iye bakachita ntchito zomwezo. Irmão, Abale, estamos a adorar o mesmo Deus. tikupembedza Mulungu yemweyo. Nada, irmão, quando nós temos esse Deus, Ife tikakhala naye Mulungu yemweyo. sabemos que ele está no nosso meio. Pakudziwa kuti iye ali pakati pathu. Irmão, Abale, eu vou sentar aqui. Você já viu alguém que senta mais a xingar? kumaona munthu amene ali khale koma akunyadira. Sabe que estou na presença de um Deus. Ndili pamaso pa Mulungu. Mesmo você de ser dito que há uma operação à sua espera, eu vou ir lá na cama. Se for para ir lá na operação, Ngakhale atakuwuza kuti uchipangidwe operation. eu vou ir lá na cama de operação a sorrir. Ine ndipita pa bedi ya operation ndikusekerera. Saber que aquele Deus Kudziwa kuti Mulungu yemweyo que fez a operação no jardim do Éden, amene anachita operation m'munda mwa Edeni. ele estará aqui e vai ajudar as mãos do médico para a operação correr certo. Iye akhala pano kuthandiza manja a dotolo kuti operation iyende bwino. O meu Deus, ele já fez a operação uma vez. Mulungu wanga anapanga operation ulendo wina. E a operação teve sucesso. Ndipo operation iyo unakhala wapindu. Não teve efeitos colaterais. Sipunakhala ndi vuto lililonse. Adão, quando foi feita a operação, Adamu pamene anapangidwa operation. você está vendo essa coisa de anestesia? Zinthu izi zoyika mwina zotetezera Tudo kuwawa. isso copiaram Deus. Zonsezi anapanga kopi kwa Mulungu. Deus deu anestesia a Adão. Mulungu apereka chotetezera. Adão dormiu em Para profundo mukugona. sono. Tulo. E Deus fez a operação. Mulungu anapanga operation. Depois tirou o efeito da anestesia. Kenako anachotsa mphamvu ya kutetezako. Então, se eu ficar doente e dizer que vai ser operado, Nanga ine nditadwala kuti ndikapangidwa operation. Ndipita ngati Mulungu alola kuti zitero. Ndipita kumweko.
Vou ir para lá. Ndipita kumweko. Mas eu sei que estou indo para lá, não estou sozinho. Koma ine ndidziwa kuti popita uko Aquele Deus que fez a operação no Éden está comigo. Está aqui comigo. Quando estiver a faltar 20 minutos ou 15 minutos, peço para me avisarem aqui. Não sei que hora de saída. Sindidziwa nthawi yochoka. Só quando faltar 15 minutos. Zikakhala 15 minutes. Ou 10 minutos. Kapena 10 minutes. Peço para me dar algum sinal aqui. Mundipatse chizindikiro china chilichonse. Ok, vamos caminhar. Tipitirire. Maria disse. Maria anati. Você sabe. Iwe ukudziwa. Desde que eu ouvi o Rabi dizer. Ine ndinamva Rabi akunena. Que este grande. Kuti uyu wankulu. Este grande Deus nos trouxe aqui. Mulungu wankulu anatibweretsa pano. Fez de nós o que somos. Ndipo achita mwa ife chimene tili. E que ele agora não tem que fazer por nós as mesmas coisas. Ndipo iye kuchitanso kwa ife chimodzimodzi. Cristão real não crê nessas brincadeiras. Khristu eniweni osakhulupirira zinthu izi. É como nós ouvimos de manhã. Monga ifenso tamva mmawa. Esse tipo de pregação mtundu uyu waulaliki costuma vir para roubar a sua esperança. Umabwera kudzaba chiyembekezo chanu. Costuma vir para roubar a sua esperança. Kubera kudzaba chiyembekezo chanu. Roubar a sua fé. Kuba chikhulupiriro chanu. A sua última esperança. Chiyembekezo chanu chokhacho chomaliza. Eu já ouvi pessoas dizer, o tempo que Deus falava com as pessoas. Ine namvapo anthu akunena kuti nthawi imene Mulungu ankayankhula ndi anthu. Quem disse que ele já não fala com as pessoas? Ndani akuti amene akuti Yesu ayankhulaso ndi anthu. E há de ver numa denominação como essa tem cheio de pessoas. Mwina uona mchipembedzo. Há de ver tem cheio de pessoas ali a ouvir esse tipo de pregação. Uona kudzala anthu kumamva mtundu mmoyo waulaliki. Que diz que o tempo que Deus falava com as pessoas falou com Abraão. Kuti basi nthawi imene Mulungu ankayankhula ndi anthu anayankhula ndi Abrahamu. Mas Maria não ficou satisfeita, nem José, quando ouviu esse tipo de coisa. Koma Maria ngakhale Yosefe sanasangalala atamva zinthu izi. Disse sim, ele é rabino, o rabino sim disse, mas falou aquela parte que ele estava a dizer que já Deus não faz a mesma coisa hoje. Iye akuti ndi rabino yankhula koma mbali ija yoti Mulungu sachita zinthu zokhazokhazo. Às vezes Deus usa pregadores. Nthawi zina Mulungu amagwiritsira ntchito alaliki. Ouvimos aqui. Tamva pano. Imagina chega dia aqui pregador enviado pastor, talvez está ocupado, dizer, vai para Manje pregar lá. Ganize mwina kutumiza babusa kutumiza mlaiki wina kuti pita kumanje. E o pregador chega, ou pode ser um de vocês mesmo, um dos irmãos. Mwina okhalanso mmodzi wa inu abale. E começa a pregar, a dizer assim, mas na verdade, quer dizer, usar calça é errado. Aliás, pode-se usar calça dependendo das circunstâncias. Basi, kuvala buluku, mutovala zikudalira malingana ndi mmene nkhaniyo ilili. Aquele que é cristão instruído vai começar a coçar a cabeça. Amene ndi Khristu wina weni wophunzitsidwa yambo kwenya mutu. Circunstância para usar calça. Pali nkhani zake kuti vale buluku. Mulher pode pregar, mas dependendo da circunstância. Mkazi atolalikira zikudalira mmene nkhaniyo ilili. Aquela irmã de ouvir. Mulungu atamva yambo kwenya mutu. A coçar a cabeça aí. Kwenya mutu. Pregar em circunstância. Kulalika kugwirizana nkhani yake. O rabino estava a vir bem. É como alguém que. Rabino yankabwera bwino. É como alguém que vai fazer uma oração poderosa. Zili ngati kupanga pemphero la mphamvu. Pessoa que vai esquadrinhar coisas na oração dele. Kukakonza zinthu mpemphero lake. Mas no fim da oração ele diz: eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Basi kumapeto kwa pemphero ine ndikupempha m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Waikamadzi. Koloko wagwa. Tragou. Waponya. A oração vinha bem. Yankabwera bwino. Mas eu peço em nome do Pai. Koma ine ndikupempha m'dzina la Atate.
pregar mulher pode pregar dependendo da circunstância. Mkazi atolalika zikudalira mmene nkhaniyo ilili. Os diáconos já devem começar a se aprontar para remover isso. Madikoni ambokonzeka tsopano kuti akachotsa amene. Os diáconos são antivírus da igreja. Madikoni oyang'anira mu mpingo. Não é isso, irmão? Si zimenezi abale. O computador não tem antivírus. Kodi Computador não tem kompyuta ilibe antivírus. yoyang'anira Por que antivírus está aí no computador? Antivírus está ali por quê? chifukwa chani ali pamenepo pa Para kompyuta? proteger o computador dos vírus. Kuteteza kompyutayo. Os diáconos são antivírus também. Madikoni ndi otetezeranso Instalado em cada porta. makomo aliyonse. Basta que ver que vírus, uma ameaça, vão combater. Kundoona kuti pali chiopsezo china chake apo kuchotsa. Alguns antivírus que não toleram nem mínimo vírus. Pali ena yotetezera sayesera ngakhale cholakwika chimodzi. Se você baixar uma coisa que a fonte é desconhecida, abate. Basi mukangoyike china chake pamene kolowera nkosadziwika icho chimachotsa. Ok. Vamos me desculpar, esse assunto compete ao pastor lá. Pepani nkhani basi ndi abusa. Amém, irmãos? Amen abale. Deixa eu voltar no meu assunto. Leke ndibwerere nkhani yanga. Ok. Diz aqui. Akunena apa. Ela pegou o pergaminho de Isaías. Iye anagwira mapazi a Yesaya. Pegou o pergaminho. O pergaminho, o livro. Iye anagwira buku la Yesaya. E ela começou a ler. Anayamba kuwerenga. Ela começou a ler o livro de Isaías. Anayamba kuwerenga buku la Yesaya. Irmão Branham diz. Mbale Branham akuti. Como costume quando saíam do templo. Mwachizolowezi wakachoka kachisi. Iam em casa, pegavam um livro e começavam a ler. Ankapita ku nyumba basi gwira buku ankawerenga. Ok, deixa eu correr aqui com a minha mensagem, nosso tempo. Nditamanga apa ndi uthenga wanga. Ok. Chabwino. Ok, ele pegou o pergaminho de Isaías. Iye anagwira buku la Yesaya. Ela começou a ler. Anayamba kuwerenga. Poderíamos dizer Isaías 9:6. Tinakatonena Yesaya 9:6. Porque um menino nos nasceu. Mwana wabadwa. Filho se nos deu. Mwana waperekedwa. E ela quando leu esta parte da palavra da Iye escritura, pamene anawerenga mbali ya mawu. ela olhou para cima. Iye anayang'ana kumwamba. E seus amáveis olhos suaves. Iye anatokondera maso. E disse a seu futuro marido José: Iye anauza mwamuna wake de quem Yosefe. você acha que o profeta estava falando? Kodi ndi ndani amene uganiza mneneri ankanena? De quem você acha que Isaías estava falando? Uganiza kuti Yesaya ankanena za ndani? Ora, José disse: Yosefe anati, Maria, Maria, eu creio que ele estava falando do Messias. ine ndikumbuka mwina ankanena za Mesiya. O Messias que viria. Mesiya amene akanadza. E é por causa disto. Mwina nchifukwa cha izi. É por causa disto Nchifukwa cha izi. que nós mantemos a corrente de sangue limpa. Basi tikuyika mwazi woyera. Não nos misturamos com outras nações. Sitikupakatizika ndi mafuko ena. Porque algum dia Chifukwa tsiku lina Deus irá enviar o Messias entre nós. Mulungu adzatumiza wina pakati pathu. E vocês sabem, Ndipo inu mukudziwa. é normalmente quando estamos pensando acerca de Deus. Nthawi zambiri tikakhala tikukumbukira za Mulungu. E mantemos nossas mentes em Deus. Ndi kuyika malingaliro yathu mwa É Mulungu. nessas condições que Deus se aproxima de nós. Ndi momwemonso mene Mulungu amabwera mwa ife. Eu penso Ine que ndikuganiza este é dos grandes problemas. kuti ili ndi limodzi mwa vuto. Este é dos grandes problemas com as pessoas. Ili ndi limodzi mwa vuto ndi anthu. Nós temos muitas outras coisas na nossa mente. Tili nazo zinthu zochuluka m'maganizo mwathu. Nós temos outras coisas na nossa mente. Temos outras coisas na nossa Tili mente. nazo zinthu zina m'maganizo mwathu. Até mesmo quando viemos a culto de cura. Ngakhalenso pamene tikubwera ku mpemphero wa machiritso. Agora veja. Tsopano taonani. Ele diz aqui. Iye akunena apa. As pessoas começam a pensar. Anthu amayamboganiza. Talvez, ele diz, talvez não receberei cartão de oração. Iye ti mwina osalandira khadi la pemphero. Talvez não receberei oração. Mwina sindilandira pemphero. Nós nunca
Nunca seremos curados. Ife sitichiritsidwa. Nunca vamos ser capazes Ife sitidzachiritsidwa. de alcançar alguma coisa Kupeza china se chake. mantivermos esse tipo de pensamento. Tikakhala ndi mtundu mweyo wakuganiza. Para alguém ser curado, Kuti munthu achiritsidwe. alguém pode vir no culto doente. Munthu atobwera mumpempera Alguém akudwala. pode vir aqui no culto sofrendo. Munthu atokubwera muno akuvutika. Depende da atmosfera que você cria. Zikudalira nyengo imene Você numapanga. pode ser curado sentado ali na cadeira. Ino munthu achiritsidwa mulikhale Depende mapando. da atmosfera que você cria. Zikudalira nyengo imene Mas se você fica ali na cadeira, silêncio. koma ngati inu muli pampandopo muli deke. Outros estão levantando, glorificando a Deus. Ena kuyimirira kutamanda Mulungu. Outras pessoas dizendo amém, é isso que eu quero. Anthu ena kumati ameni simenene ndikufuna. Você fica ali na cadeira, sentado. Inu kukhala pampando. Sabia você quando alguém fica muito tempo sem abrir Munthu boca? akakhala ndayi yayitali osatsekula kamwa A lake. boca tira um mau cheiro. Pakamwapo pamanunkha. Você deve abrir a boca de vez em quando Tsekulani pakamwa panu nthawi ina. para dizer amém. Kuti munene ameni. Deve levantar quando ficar muito tempo na cadeira, a cadeira aquece. Muziyimirira mukakhala ndayi yatali mpando Deve wapatenti. levantar para glorificar a Deus. Kuti mulemekeze Mulungu. Você pode ser curado Inu munthu achiritsidwa. até ali na sua cadeira. Pamenepo pampando Antes wanu. de vir aqui à frente ser orado. Musanabwere kutsogola Depende da kulapempherera. atmosfera criada. Zikudalira Você nyengo. deve criar a atmosfera correta. Muzipanga nyengo yolondola. Não precisa cantar de oração. Osafunikira za pemphero. Amém, irmãos? Amen abale. Agora, você cria a atmosfera Inuyo mumakonza nyengo. quando você faz desta maneira. Pamene inu mukuchita mwa njira yotero. Você cria a atmosfera ao seu redor. Mumakonza nyengo kuzungulira kwanu. Você cria a atmosfera ao seu redor. Mumakonza nyengo kuzungulira Se kwanu. você vê aqui, quer dizer, doente, Mukabwera pano mukudwala. se cooperar da maneira que estamos a lhe falar, Ndikuthandizira kuchita mmene tikuwuzani. há de ver que essa doença vai desaparecendo. Muona kuti nthenda ichoka. Você sairá daqui diferente como veio. Mudzachoka pano osiyana mmene mwabwerera. Se cada pessoa aqui nesta noite Ngati munthu wina aliyense pano sikuno está amarrada com pecado na sua vida, ali womangiriridwa ndi tchimo pa moyo wake, deve tomar Deus em sua palavra. mutengeni Mulungu pa mawu ake. Deus disse, como vimos de manhã, Mulungu anati mmene eu tambula sou mmawa. Deus que cura suas doenças. Ine ndine Mulungu ndimachiza Você nthenda zanu. deve tomar esta palavra. Inu muyenera kuyatenga Você mawuya. deve tomar esta palavra. Inu muyenera kuyatenga mawuya. Dizer que é verdade. Kuti iyo ndiona. Se ele disse que eu estou curado, Ngati yakuti ine aquele ndinachiritsidwa. Deus que disse eu sou Deus, Mulungu amene wati ine ndine que Mulungu. cura todas as suas doenças, Amene ndimachiritsa nthenda zanu através zonse. da pregação disse que eu estou curado. Kudzera mulaliki wati ine Essa ndachiritsidwa. palavra está saindo daquele que disse que cura minhas doenças. Mawu kuchoka pakamwa amene ndimachiritsa Então nthenda saia zonse. daqui regozijando. Tsopano chokani pano Saia mukutamanda. daqui alegre. Chokani pano Saia daqui mukusangalala. cantando alegria. Mukuimba matamando. Ele diz aqui, Yakunena pano. apenas tome Deus em sua palavra Tengeni Mulungu pa mawu e ake. comece a regozijar. Yambani kusangalala. Porque Jesus disse, Chifukwa Yesu anati aquele que vê a mim, amene atse kwa de ine maneira alguma o lançarei fora. monga amene zinakhalira. Se você vir a Ele, Inu mukapita kwa iye, Ele disse não te lançará fora. iye anati sangakutayani Mesmo kunja. se seus pecados, Ngakhale machimo anu. se você quer que seus pecados sejam Inu perdoados, mufuna kuti machimo yanu yakhululukidwe. Ele perdoa seus pecados. Iye amakhululuka machimo yanu. Ele disse para você confessar. Iye ananena kwa inu Se mulape. você confessar Ngati inu mutati mwalapa, cada pecado, Ele vai perdoar nesta noite. palibe tchimo limene sangakhululuka Tome sikuno. Ele em sua palavra. Mtengeni pa mawu Se você ake. confessar, Ele perdoará. Inuyo mutalapa Mesmo yakhululuka. que seus pecados sejam como escarlate, Ngakhale machimo atafira eles se tornarão brancos como a lã. iyo yadzakhala yoyera ngati Oh, matalala. Ele diz aqui, Iye wanena pano, não há necessidade palibe de chifukwa continuar subjugado. chopitirira Esta noite, usiku uno. você pode estar livre. Ino mutokhala wamasuka Livre do seu fardo. kumasuka ku mitolo Você yanu. pode estar livre nesta noite. Ino mutomasuka usiku uno. Aqueles que estão
amarrados. iwo amene ali omangidwa Amarrados por doença. kumangidwa ndi matenda Amarrados por vícios. kumangidwa ndi Aqueles que zizolowezi estão amarrados. iwo amene ali omangidwa Apenas tome Deus em sua palavra. tengeni mulungu m'mawu Comece ake a regozijar. yambani Você kusangalala pode ser livre. inu munthu amasuka Ele disse desta maneira. iye ananena Ele motero não escolhe pessoas. iye sasankha Ele não wanthu faz acessão de iye pessoas. sasankha wanthu Seja que vier a Ele, iye Ele akapita vai kwa iye libertar a cada um. iye Ele atengesa não munthu escolhe aliyense pessoas. iye sasankha Amém, wanthu irmãos. emene Apenas abale tome Ele em sua palavra. tangomtengani pa mawu ake Meu Deus. mulungu wanga Ele diz aqui, iye akunena recentemente na África do Sul. posachedwapa ku Africa do Sul Vou correr contando essa história. ndithamange pang'ono Recentemente na África do Sul, posachedwapa ku Africa homem que nunca em sua vida, munthu wina amene pa moyo wake wonse preste atenção, khalani chero homem que nunca em sua vida teve par de sapatos munthu mmene pa moyo wake wonse sanakhaleko ndi nsapato em seus pés, kumapazi wake tinha vivido nas selvas, anakhala kutengo nascido ali de pais missionários. kubadwira kumweko makolo ake atumike Ele tinha nascido com pés deformados. iye anabadwa opunduka Quando ele veio subindo ao lado, pamene iye amabwera kukwera kumbali arrastando os seus pés, akungokwekwereza mapazi minyendo yake ele tinha uma caixa de sapatos iye anali ndi nsapato zina embaixo do seu pé, pansi pa minyendo yake embaixo do seu braço. pansi pa manja yake E alguém lhe disse: wina wake anamuti o que tem aí? kodi ndi chani uli nacho Ele disse: iye anati par de sapatos. izi ndi nsapato Disse: anati o que você espera fazer com eles? ndi chiyani chimene ukuyembekezera kuti uchite nazo Você está vendo aquela gente que tira a esperança, taonani anthu amene amachotsa chiyembekezo né? Está vendo aquela gente que tira a esperança? anthu amene amachotsa chiyembekezo Você constrói muro inu kumanga mpanda e deixa portão que entra caro enquanto você não tem nem bicicleta. kenako inu ndikusiya khomo lalikulu loti lingakwane kupita galimoto pamene mulibe ngakhale njinga E aparece aquela gente e diz: mas você está deixando portão grande. Assim vocês não se verem, parece que tem que comprar caro, né? basi wina nkubwera inu musiye khomo lalikulu lokwana galimoto kodi mmaganiza kuti mudzagula galimoto Não tira minha esperança, eu vou comprar caro. usachotse chiyembekezo changa ndigula galimoto Amém, irmãos? emene abale Diga: eu vou comprar caro. nenani ine ndigula galimoto Como prova, deixei esse portão grande aqui. ngati umboni ndasiya khomo É lalikulu aqui pano onde vai entrar meu carro. pamene pakapita galimoto yanga Mas não falta aquele que diz: mas olha, aquele vizinho está deixando a porta. Comprou caro, cara. taonani basi sasowa neba ina yake basi mwaona wakusiya khomo lalikulu kodi agula galimoto Você viu de hoje? A esposa dele nem tem chinelo de hoje. taonani akazi wawo ngakhale chinelo alibe Diga: a minha esposa pode não ter chinelo hoje, amanhã ela terá em abundância. tanenani akazi wanga athosowa chinelo lero koma mawa adzakhala nazo zochuluka Agora veja, tsopano taonani disseram: anati o que você espera fazer com esses sapatos? ndi chani ukuyembekezera kuti uchite ndi nsapatozi Eles são para seu pai. kodi izo nzabambo ako Tá vendo? Eles não acreditavam que ele era para ele. iwo sankakhulupirira kuti izo zinali zake Ele disse: iye anati eu vou calçá-los. ine nkuti ndizivale Esse jovem era deformado que não poderia conseguir usar sapato. iye anali olemala kuti sanakathovala nsapato Amém, irmãos? emene abale Ele diz aqui. iye akunena apa Ele disse: iye akuti eu vou calçá-los. ine ndizivala Antes de receber a oração, antes de ficar bem, já vinha com sapatos. iye asanalandire pemphero asanachiritsidwe ananyamula kale nsapato Carregava uma caixa de sapato. Disse que eu estou aí receber a oração para depois usar esses sapatos. iye amapita kukalandira pemphero kuti kenako ndikalandira pemphero ndikavale nsapatozi Você costuma vir receber oração para o quê? kodi mmadzalandira pemphero kuti mutani Para continuar doente?
kuti mpitirize para udwala, continuar amarrado, mupitirize omangika, para continuar a sofrer. mupitirize ovutika. Depois de receber a oração, vai deitar aqueles comprimidos. Popita mukalandira pemphero, katayani mapiritsi. Esse jovem, antes de receber a oração, veio com caixa de sapato. Nyamata asanalandire pemphero, anabwera ndi Caixa de sapato. kubwera ndi nsapato zake. Alguém lhe perguntou, disse, o que tem aí? Wina ake anamfunsa pali chani apo? Disse, é sapato. Adati nsapato. Disse, é para seu pai? Adati nzamakolo ako. Disse, não, é para mim, para usar depois da Adati oração. ine ndivale pambuyo pa pemphero. Não disse depois, na próxima você disse aqui depois da oração. Sani sabata amati pambuyo pa pemphero. Vou usar esse sapato aqui depois da oração. Vale nsapatosi pambuyo pa pemphero. Amém, irmãos? Amen abale. Depois da oração eu estarei bem. Pambuyo pa pemphero. Depois da oração meu filho estará bem. Pambuyo pa A pemphero minha esposa estará bem. akazanga akhala bwino. Vou comprar sapato quando ver uma melhoria. Ndikagula nsapato ndikambochira. Vou deitar comprimido. Há pessoas, irmão, eu estava a falar sobre isso, Ine ndinkanena izi. que não dorme sem tomar nenhum comprimido. Sagona usamwapiritsi. Para a coluna, ora, Tazina msana. tem que tomar algum comprimido para dormir. Amwapiritsi lina lake kuti agone. De tal maneira que se não apanhar o comprimido dele, Chimodzimodzi ngatataleko lipeza piritsi lake. aí não vai se dormir aqui em casa. Sipagoneka pa nyumbapo. Meu comprimido está onde estava aqui. Mapiritsi yanga yali kuti anali Está apa. onde, ele não Yali vai, kuti mapiritsi eu yanga não vou dormir esta noite. sinigona usiku uno. É uma vergonha estar na frente desse rapaz, não é? Ndi manyazi kukhala patsogolo pa mnyamata amene eti. Disse, Anati, eles são para seu pai. kodi izo nzamakolo ako? Ele disse, eu vou caçá-los. Yadati ine ndifuna ndizivale. Quando o culto terminou, Pamene pemphero namaliza, ele estava calçando aqueles sapatos, iye analuvala adi nsapatozo. correndo pelo pátio tão rápido quanto podia, Ndikutamanga kunja mmene adakathamangira. louvando a Deus. Kutamanda Mulungu. O que ele fez? Iye detani. Ele tomou Deus em sua palavra. Anamtenga Mulungu m'mawu ake. Quando lhe foi perguntado, Pamene anafunsidwa, ele disse, iye anati, eu vi os outros eram aleijados. ine ndileona Eu vi os ena outros que eram aleijados ena analolumala virem e saírem curados. akubwera kutuluka E eu vi uchiritsidwa. aqueles que eram cegos, Ine ndinaona akhungu poderiam ver novamente. anali kuonanso. E Deus não me decepcionaria. Mulungu sadakandisiya ine. Esta é a maneira de crer. Ine Deus não vai me ndinakhulupirira. decepcionar. Mulungu Maria sakukhumudwitsa. sabia. Maria sabia Maria que Deus não ankadziwa iria te decepcionar. kuti Mulungu Deus sakukhumudwitsa. também não vai te decepcionar, irmão. Mulungu Se sakukhumudwitsa você de mbale. tomar em sua palavra, Ine Ele não vai te mukatenga mawu decepcionar. yake. Iye sakukhumudwitsani. Tome Deus em sua palavra. Mtengeni Mulungu m'mawu Ele ake. também não vai te decepcionar. Iye sakukhumudwitsani. Aquele jovem disse: carreguei meus sapatos. Nyamata uja adati ndenyamula nsapato zanga. Eu vi outros já serem curados. Ine ndinaona ena Eu vi os outros já serem ajudados. ena kuthandizira. Eu também carreguei meus sapatos. Inenso ndenyamula nsapato zanga. Porque eu sabia que Deus não iria me decepcionar. Fuka ndimadziwa Mulungu sanditaya. Deus não vai também te decepcionar você. Mulungu sakukhumudwitsani inuyo. Tome Deus em sua palavra. Mtengeni Mulungu m'mawu ake. A Bíblia diz: Baibulo likuti provai e vede. yesani muone. Então vamos provar, vamos tentar te levar. Tiyeni timtenge Vamos iye. provar e vamos te levar em sua Tiyeni palavra. timtenge m'mawu Vamos ake. ver o que ele faz. Alguma Tuone coisa chimene vai amachita. acontecer. China chake chichitika. Amém, irmãos? Amen abale. Amém. Amen. Deus seja louvado. Mulungu atamandike. Eu vou terminar com isso aqui. Ine ndimalize ndizi. Deixa eu ver meu tempo. Meu Deus, tinha Se ndione nthawi yanga. pouquíssimos minutos. Maminiti ochepa. Deixa eu terminar com isso aqui. Se ndimalize ndizi. No livro de São João 9, versículo 1 para baixo. Yohani
oyera nayeni mpaka pansi. Quando você chegar em casa, leia todo o capítulo. Mukakafika ku nyumba mukawerenga. Eu não vou poder abrir a Bíblia aqui por causa do meu tempo. Ine sinowerenga Baibulo chifukwa cha nthawi. Para aqueles que estão anotando, é só você anotar na sua agenda. Amene akulembera alembere mu São João 9, versículo 1. Yohani nayeni. Presta atenção porque eu já estou a terminar. Kala ni chero poti ine ndikamaliza. São João 9, versículo 1. Yohani nayeni wani. Fala do homem que nasceu cego. Amayankhula za munthu amene anabadwa ukhungu. Os discípulos perguntaram quando viram aquele homem. Ophunzira anafunsa atamona munthuyo. Rabi. Rabi. Rabi significa mestre. Izo zimatanthauza mphunzitsi. Ele disse Rabi, ele disseram aos discípulos. Iye anati kwa ophunzira. Os discípulos disseram, perguntaram a Jesus. Ophunzira anafunsa Yesu. Disseram, Anati. Rabi, Rabi. quem pecou? Ndani wachimwa? Este aqui ou seus pais? Kodi ndi uyu kapena makolo ake? Para nascer cego. Kuti iye abadwe osaona. Eles tinham curiosidade. Eles queriam saber. Iwo amalifuna kudziwa. Perguntaram ao Rabi. Anamufunsa Rabi. Quem pecou? Ndani wachimwa? Será que este ou seus pais? Kodi ndiye Jesus respondendo. Yesu poyanga. Jesus respondeu, ele disse. Yesu anati. Nem seus pais. Sikuti nem seus pais kapena makolo ake pecaram. Anachimwa. Nem ele pecou. Kakale iye kuchimwa. Ninguém pecou. Palibe anachimwa. Mas foi desta maneira. Koma sakala chonchi. Para que se manifeste nele. Kuti zionekere mwa iye. As obras de Deus. Chito ya Mulungu. Ele estava daquela maneira. Iye anali motero. Para que as obras de Deus kuti ntchito za se Mulungu manifeste nele. zionekere mwa iye. Aquele homem não escolheu nascer naquela família. Aquele homem não nasceu, não escolheu nascer naquela condição. Mas aquilo era a vontade de Deus para ele nascer daquela maneira, para mostrar a glória de Deus. Aquilo era a vontade de Deus. A certas pessoas, a certas pessoas nesta noite que estão numa certa condição, nesta noite agora, há certas pessoas que estão numa certa condição para manifestar a glória de Deus. Há pessoas que estão doentes, há pessoas que estão internadas para manifestar a glória de Deus. Há pessoas que estão numa certa condição para mostrar a glória de Deus. Há pessoas que estão a passar fome para a glória de Deus. Há pessoas que estão a sofrer hoje para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está, aquele homem nasceu daquela maneira para a glória de Deus. Quando aquela família nascera um filho cego, pensaram que era azar. Quando seu filho adoece, você acha que é azar. Uma coisa não dá certo às vezes, você acha que é azar. Às vezes essas coisas acontecem para a glória de Deus, para ver a glória de Deus. Aquela família pensaram que nós temos azar. Pensaram que nós só na nossa casa temos um filho cego. Mas depois descobriram que não era azar. Aquela família foi conhecida até o dia de hoje por causa daquela criança que nasceu cego naquela casa. Ainda conhecemos aquela família por causa daquela cegueira. Algumas coisas acontecem para a glória de Deus. Algumas coisas estão acontecendo no seu lar e para a glória de Deus. Algumas coisas estão acontecendo aqui na igreja
igreja para a glória de Deus. Algumas coisas acontecem, irmãos, para a glória de Deus, para ver o poder de Deus, para ver a mão de Deus. Algumas coisas acontecem para a glória de Deus. Se você é um escuro, você é um escuro, é escuro para a glória de Deus. Você é um claro, é claro para a glória de Deus. Se você é magro, é magro para a glória de Deus. Você é gordo, é gordo para a glória de Deus. Você é alto para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Deus quer mostrar a sua glória. Deus, a maioria dessas coisas acontece para a glória de Deus. Jesus, quando Jesus apareceu, era para mostrar a glória de Deus naquele jovem, naquela criança. Oh, irmão, irmãs, se nós continuarmos a dizer assim, Senhor, tu sabes, tu estás no controle. Se minha esposa está nessa condição, eu orei e ainda estou a orar. Até agora, se não há melhoria, Senhor, tu sabes. Tu sabes todas as coisas. Amém, irmãos? Pedro foi perguntado: você me ama? Disse sim, eu te amo. Apacenta meu rebanho. Pedro, tu me amas? Disse sim, Senhor. Apacenta meu rebanho. De novo, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Se minha filha ainda está doente, se a situação no meu lar ainda está assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele quer para você ver a glória dele. Se vocês continuarem a orar e tomarem ele sua palavra, vocês cedo ou tarde verão a glória de Deus. A glória de Deus vai se manifestar. Vai se manifestar nas nossas vidas. Vai se manifestar naquele lar. A glória de Deus será vista. Deus quer mostrar a sua glória. Deus te abençoe ricamente. Enquanto o amado pastor vem, Deus te abençoe ricamente. Deus te abençoe ricamente.